Quando a gente pensa em imigração italiana no Brasil, eu acho que a gente precisa pensar em 3 momentos. Um momento brasileiro, um momento italiano, como se fossem realmente mundos bem distantes, e um momento que faz essa ponte entre Itália e Brasil. Quando a gente pensa na Itália do século XIX, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, a gente precisa pensar o que ficou conhecido como uma Itália expulsora, uma Europa expulsora de um modo geral. A gente tem, depois da industrialização, da Revolução Industrial principalmente, as máquinas substituindo os homens nas funções de manufatura, e essas pessoas vão perdendo esses empregos gradativamente. As pessoas que tinham pequenas propriedades e que plantavam, por exemplo, vão perdendo espaço no mercado para grandes produtores que produzem em larga escala e assim podem oferecer um produto mais barato. E também a gente tem um crescimento demográfico significativo no século XIX italiano, a população mais que dobrou na época, então também não tinha alimento, não tinha emprego para todo mundo. Nesse meio do caminho de Itália e Brasil, a gente tem as companhias de colonização, também os atravessadores ilegais, que falavam das maravilhas que tem no Brasil, que era um país que se colhia mais, que se plantava mais, que se ordenhava mais o leite. Então, prometendo uma terra de maravilhas, uma nova terra prometida para esses italianos, que viam na Itália uma região já sem como sustentar tantas pessoas. No Brasil, a gente tem a decadência da mão de obra escrava a partir da segunda metade do século XIX, depois que o tráfico foi proibido, por mais que ele continuasse ilegalmente, e uma necessidade dos grandes latifundiários de conseguir mão de obra para as fazendas, principalmente para o ciclo do café, que estava evoluindo bem no Brasil, outros tipos de agricultura na região que fica entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, que é principalmente onde esses italianos se instalaram, e eles vêm para cá para trabalhar nessas agriculturas. Quando eles saíam da Itália, eles tinham uma promessa de pequenas propriedades, de ferramentas necessárias para que eles se desenvolvessem e pudessem construir uma casa com sua própria família. Então eles vêm para cá todos juntos, esperando encontrar um lugar para morar e se desenvolver. Quando eles chegam aqui, muitas vezes isso não acontece da maneira que eles esperavam, né? Não iam ganhar uma posse de terra e começar a plantar e viver tranquilamente. Eles eram muitas vezes direcionados para essas grandes fazendas, porque os fazendeiros não estavam necessariamente preocupados com a colonização do espaço brasileiro, mas sim com a manutenção da própria produção agrícola. E o sistema liberal, que vai se instalando no Brasil aos poucos, o liberalismo social, o liberalismo econômico, é que consegue desenvolver com dinheiro e organização desses fazendeiros essa imigração mais sucinta. As instalações das colônias também podiam acontecer com particulares, fazendeiros que queriam trazer essas pessoas para a mão de obra das próprias colônias ou para arrendamento dos próprios latifúndios. Só que as colônias privadas costumavam ser um pouco menos organizadas do que as colônias do governo. A má administração das colônias do governo também era um ponto muito sensível, porque muitas vezes esses imigrantes chegavam e esperavam de 6 meses a 1 ano até conseguir se instalar em algum lugar, alguma colônia. A má administração do governo passava desde a falta de hospedaria, a falta de demarcação de terras dessas colônias onde esses imigrantes iam morar, a falta de estradas para acesso nessas colônias, fazendo com que o governo brasileiro gastasse mais dinheiro do que esperava gastar com esses imigrantes italianos. Foi depois da década de 1870 que a imigração italiana para o Brasil começou a assumir um aspecto mais preciso. O Paraná já era conhecido na Europa graças à propaganda dos serviços de colonização. Porém, os italianos não foram os mais numerosos a migrarem para o estado. O Paraná teve uma imigração mais eslava, de poloneses, ucranianos e alemães. Mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, os italianos imigraram massivamente para o interior de São Paulo também, representando no período de 1870 e 1920 42% das pessoas que imigraram, mais ou menos 1.400.000 indivíduos. A gente tem, nesse período, 1870 1920, um número de mais ou menos 7 milhões de pessoas que saem definitivamente da Itália procurando morada em outro lugar e mais ou menos 13 milhões de pessoas que saem temporariamente conseguindo voltar depois com os próprios recursos. Em novembro de 1877, um grupo de imigrantes italianos, composto de 162 colonos, chegaram às terras do Paraná. Em
Em setembro do ano seguinte, esse grupo de italianos recebeu do governo provincial terras demarcadas em 80 lotes, recebendo o nome de Colônia Alfredo Chaves. Ainda no fim do século XIX, as terras que originariam o município de Colombo receberam novos contingentes de imigrantes. Foram criadas as colônias Antônio Prado, Colônia Presidente Faria, Maria José e Colônia Eufrásio Correia. Porém, a colônia que mais se destacou foi a Colônia Alfredo Chaves, que assumiu o papel de sede do futuro município. A mudança oficial do nome Colônia Alfredo Chaves para Colombo deve-se a uma medida do governo provisório republicano, em janeiro de 1890. Quem quiser conhecer mais sobre a história de Colombo, pode visitar o Circuito Italiano, localizado no Parque Municipal da Uva, que contém, entre outros pontos turísticos, o Museu Cristóforo Colombo e a Casa do Colono Italiano. Aqui é a casa do imigrante italiano ou a casa do Eugenio Motin. Essa casa ela representa toda a imigração italiana. Essa casa aqui morou a família Motin. Apesar da família Motin morar aqui, muitos objetos não são doados pela família Motin. São doados de outras famílias italianas, como Strapasson, Cavalli e Cavassini. A família Motin teve 9 filhos. Daí nessa casa também morou os pais da Maria Motin, mulher de Eugenio Motin. Nos quartos, através dos objetos, é possível perceber uma grande influência religiosa. A gente está aqui no Museu Cristóforo Colombo, aqui no Bosque da Uva. O Museu Cristóforo Colombo ele é a inspiração da Sociedade Italiana de Mutuo Socorro Cristóforo Colombo, que foi fundada em 1905. Colombo tem origem italiana, que é a homenagem ao descobridor da América, Cristóvão Colombo. O Museu Cristóforo Colombo ele apresenta vários objetos que relatam a vida, o cotidiano das famílias italianas que moraram aqui em Colombo. Quem vier visitar aqui o museu vai ver esculturas, objetos da época, como a mudança da moeda do cruzeiro para o real. Também tem o moedor de milho, as ferramentas, as cartas. Quem vier também conhecer o museu vai poder conhecer um pouco mais sobre Colombo, com os banners que falam sobre a agricultura, a gastronomia, também sobre a Festa da Uva, que é uma festa muito famosa aqui do município de Colombo, a Festa do Vinho, a Festa do Agricultor. Também vocês vão poder conhecer as imagens da fábrica de louça, uma das primeiras fábricas de louças do Brasil, e também tem uns objetos de louça aqui no museu. É certo afirmar que a história de Colombo começou com os imigrantes italianos. Entretanto, essa herança cultural vem se perdendo com o tempo, e uma das razões principais é a falta de um trabalho eficiente por parte do Departamento de Cultura da cidade. O departamento tem criação recente, data de 1983, e atualmente carece de um trabalho eficaz. Sua administração precária resulta em pouca divulgação de patrimônios históricos e eventos. A Festa da Uva, por exemplo, um evento tradicional e muito famoso não só na região, recentemente não teve uma edição. A falta de divulgação da cultura de Colombo está acarretando em uma crise de identidade cultural.